Revelado. A incrível luta de uma mãe viúva com 8 filhos. Descubra suas táticas transformadoras. Ainda estava escuro quando Maria acordou. O mundo ao seu redor ainda sonhava. O cheiro de café fresco começou a invadir a casa, enquanto as sombras dos móveis dançavam na luz da cozinha tímida. Olhando para a mesa improvisada, cheia de cadernos, lancheiras e uniformes amassados, uma vontade de chorar brotou em seu peito. A vida não parava, e ali estava ela, sozinha, enfrentando os desafios de uma casa com 8 corações pulsantes, cada um com suas esperanças, medos e sonhos. Enquanto mexia o café, Maria se lembrou das palavras de seu falecido marido, que ecoavam em sua mente: a família é a nossa maior riqueza. Corajosa, ela respirou fundo, deixando a dor de lado. Era preciso fazer o café da manhã antes que o sol surgisse. O dia prometia ser um turbilhão. Com mãos ágeis e coração forte, ela preparou a refeição enquanto os pequenos começavam a despertar. A um ponto as discussões entre os irmãos já começavam a pipocar. José, o mais velho, carregava nas costas o peso das expectativas. Ana, a mais nova, sonhava alto, desejando escapar da rotina pesada que a cercava. Era natural que a pressão se transformasse em competição, mas a última coisa que Maria queria era ver sua família em frangalhos. Certa noite, após uma discussão, as vozes altas ecoaram pela casa, e seu coração se apertou. Reuniu todos na sala e, com os olhos cheios de lágrimas, falou sobre a importância da união. Estamos juntos nessa, lembrem-se disso. Exclamou com firmeza. Mas Maria precisava de sorrisos e esperança para que pudesse continuar. Decidiu fazer algo diferente, transformar o pequeno quintal em uma horta comunitária. Chamou os vizinhos, e juntos, construíram um espaço que viraria não só um meio de sustento, mas um lugar de união. A cada semente plantada, Maria sentia um pouco do peso que carregava se dissipar. As risadas das crianças, agora trabalhando ao seu lado, traziam um alívio, um sentimento de comunidade florescendo com cada broto que surgia. Então, em uma noite tranquila, um infortúnio inesperado, um incêndio devastador consumiu a horta. As chamas dançavam frenéticas e sem controle, e Maria, diante do espetáculo aterrador, viu todo o seu esforço ruir em questão de minutos. As crianças, atordoadas, correram para fora, a esperança de um novo começo se transformando em desespero. Maria, com lágrimas nos olhos e o coração despedaçado, sentiu que tudo estava perdido. Mas então, como em um filme de superação, lembrou-se das palavras de seu marido. Acreditando que a união poderia vencer qualquer calamidade, ela tomou a frente e convocou a comunidade, pedindo ajuda. A fé dela na força coletiva lhes deu coragem para reerguer tudo. A emoção no ar era palpável. Todos estavam juntos, como um só coração pulsando no mesmo ritmo. Maria percebeu que essa luta era mais do que por comida, era pela dignidade e pela dignidade da família. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a ajuda de todos, a horta seria replantada, simbolizando não só sua luta individual, mas a força da comunidade. Maria sentiu uma chimarrita de esperança ardendo em seu coração. Seria essa a verdadeira conquista? Naquela noite, enquanto observava as estrelas, sentiu que a verdadeira riqueza estava na união, um laço que não poderia ser facilmente destruído. Até onde vale a pena lutar pelo que se ama? Essa pergunta ecoou em sua mente, e o próximo desafio a aguardava. Maria acordou determinada. O dia começaria diferente. No fundo de seu coração, a dor da perda da horta ainda ardia, mas a solidariedade da comunidade havia acendido uma nova chama de esperança. Enquanto os filhos se espreguiçavam, ela planejava como transformar aquele revés em uma nova oportunidade. Após o café da manhã, Maria reuniu as crianças. Com um sorriso contagiante, disse: hoje vamos plantar algo especial. Cada um de vocês vai escolher uma semente e cuidar dela como se fosse um amigo. O brilho nos olhos delas era visível. Aquilo não seria apenas uma nova horta, mas um projeto que deixaria cada um deles responsável pela vida de um ser que, muito em breve, cresceria sob seus cuidados. Ana, com a sua graça infantil, escolheu a semente de girassol. Era um símbolo de luz e alegria. Já Carlos, um dos filhos mais inquietos, optou por tomates. Com tomate, podemos fazer molho para a pizza, gritou,
E a casa se encheu de risadas. Com a pequena equipe montada, Maria liderou todos até o terreno. A sensação de trabalhar juntos na terra trouxe um ambiente de esperança renovada e união. Enquanto as crianças cavavam, Maria se lembrou de quando seu pai a levava ao campo, mostrando-a como plantar e cuidar das plantas. Sentiu a presença dele ali, e um sorriso quente se espalhou por seu rosto. Os dias se passaram, e as pequenas mudas começaram a brotar, visivelmente animadas e alegres. As crianças, agora mais unidas, passavam horas cuidando dela, conversando e até cantando músicas. Maria observava a felicidade de cada um e, por vezes, um nó se formava em sua garganta. A esperança germinava lentamente, mas também o medo. E se aquele sonho desmoronasse novamente? O pensamento intrigava, mas Maria sabia que, se estiverem unidos, nada poderia derrubá-los. Em um fim de tarde, enquanto as crianças faziam uma competição amistosa para ver quem cuidava melhor de suas plantas, uma figura aparece na entrada do quintal. Era Dona Rita, a vizinha-avó que sempre trazia um sorriso e conselhos valiosos. Oi, Maria. Vim ver como estão as pequenas vidas que vocês estão cuidando, disse com um brilho nos olhos. As duas conversaram enquanto o sol se punha, e Maria, em seu coração, sentiu que tinha feito a escolha certa. Dona Rita se dispôs a ajudar com algumas dicas sobre cultivo e também prometeu trazer algumas mudas adicionais. A química entre os vizinhos começou a florescer, assim como as plantas na horta. E não demorou muitos dias até que outros vizinhos aparecessem com doações de ferramentas, adubos, e até mesmo meses de experiência em jardinagem. Mas a vida sempre tem seus desafios. Ao abrir a porta um dia, Maria encontrou um envelope no chão. O eco do seu conteúdo fez seu coração parar, uma notificação de despejo. As lágrimas brotaram em seus olhos. Estamos na lista de moradia precária, e agora eles querem nos tirar daqui. Aquelas palavras pesadas penduravam-se no ar, como uma tempestade prestes a desabar sobre sua cabeça. Como enfrentar isso? A força que a união da horta trouxe parecia desaparecer com a simples leitura da notificação. O que Maria poderia fazer para proteger seu lar e seus filhos? Ela olhou para os pequenos, que agora estavam animados com seus novos brotos. Precisava reunir coragem, não só por ela, mas por eles. E numa fração de segundo, decidiu. Se havia uma coisa que aprendeu, é que toda luta tem que ser enfrentada com esperança. O que será que virá a seguir? Pensou. A luta estava prestes a ficar mais intensa e Maria sabia que, sozinha, não conseguiria. Com seu coração acelerado, decidiu convocar a comunidade novamente. Maria não perdeu tempo. No dia seguinte, logo pela manhã, ela decidiu convocar uma reunião com os vizinhos. As crianças ainda dormiam, mas seu coração pulsava com urgência. Não poderia esperar para agir. Com um pedaço de papel e uma caneta, anotou as ideias que fervilhavam em sua mente. A primeira coisa seria preparar um café simples, um gesto que sempre trouxe todos para perto. O que será que podemos fazer juntos? Pensou enquanto esperava. Pressentia que a união da comunidade era a única forma de enfrentar a dura realidade que já se instalava como uma sombra sobre ela. Quando as crianças acordaram, Maria as envolveu em seu plano. Hoje, vamos reunir as pessoas. Quero que vocês falem com seus amigos sobre a nossa horta e o que estamos passando. A animação dos pequenos era contagiante, e cada um saiu correndo para chamar alguém. Maria sorriu, sentindo aquele espírito leve que só a força dos filhos pode trazer. Levou horas para que vizinhos começassem a chegar, mas o quintal logo se encheu de rostos conhecidos e amigos de longa data. Dona Rita estava lá, com uma cesta cheia de bolachas caseiras e um sorriso. Estava esperando por isso. Comentou, dando abraços em todos. Todos estavam prontos para ouvir e ajudar. Maria se sentiu leve. Assim que a comoção mudou o clima, Maria tomou coragem e começou a explicar sua situação. Cada palavra era como um golpe direto no seu coração, mas ainda assim ela falava com esperança. Disse sobre a notificação, sobre suas preocupações e, acima de tudo, sobre a horta que se transformava em um pequeno oásis de alegria para seus filhos. As reações foram diversas. Muitas mãos se levantaram, ofereciam ideias, assessorias, até sugestões de recursos. Vamos fazer uma feira, sugeriu Marcos, o padeiro da esquina. Podemos vender produtos da horta e arrecadar fundos para ajudar você. O entusiasmo se espalhou como fogo em palha seca. A cada nova ideia que surgia, a esperança se renovava dentro dela. Todo mundo concordou em ajudar. Ajustariam seus horários, atrairiam as crianças, e mesmo idosos como Dona Rita, estariam prontos para participar. Com um espírito renovado, Maria percebeu que não estava sozinha.
Ela tinha uma rede de apoio construída no amor e na empatia. Dias depois, as conversas não pararam. As crianças e os adultos se reuniam à noite, plantando não só as sementes da horta, mas também as sementes da solidariedade. Mães ajudavam com as atividades escolares, os velhos contavam histórias enquanto os jovens cuidavam das plantas. Os sorrisos tornaram-se frequentes, e a atmosfera na comunidade era de união total. Mas, em meio a todo aquele otimismo, Maria ainda carregava o peso da notificação. A pressão fazia seu estômago apertar. Aquele era apenas o começo, e ela sentia que precisava de um plano estratégico para garantir que nenhum de seus filhos sentisse a dor da perda de seu lar novamente. Então, no meio de um dia ensolarado, enquanto cuidava das mudas que começavam a se expandir para a luz, ela recebeu um telefonema inesperado. Era o advogado da cidade, oferecendo ajuda jurídica para enfrentar o processo de despejo. O coração de Maria disparou. Poderiam ter uma chance de lutar? O que aquilo significava? Com o olhar fixo no horizonte, a mente fervilhando de possibilidades, ela decidiu que, se haviam tantos dispostos a lutar por ela e seus filhos, nada a impediria. Mas agora, Maria sabia que precisava agir rapidamente antes que o tempo se esgotasse. Qual seria o próximo passo dessa luta indomável? A determinação de uma mãe poderia realmente mudar o destino de sua família? Os dias que se seguiram foram de intensa preparação. Maria e seus filhos se dedicaram a transformar o quintal numa verdadeira feira. Com as ajudas dos vizinhos, a pequena horta floresceu e os primeiros vegetais brotaram, colorindo a terra com tons de verde e vermelho vibrantes. Eles plantaram tomates, alfaces e cenouras, tudo sob a supervisão carinhosa de Dona Rita, que sempre contava histórias sobre como os antigos faziam suas colheitas. A cada hora que passava, o quintal se tornava mais vivo, cheio de risadas, de conversas e de sonhos. As crianças corriam, pulavam, ajudavam a regar as plantas e a montar barracas improvisadas. Maria observava tudo com uma alegria que fazia seu coração transbordar. A mão da comunidade segurava dela com firmeza, e aquele sentimento de união era a energia que a fazia seguir em frente. Na véspera da feira, enquanto ajudava os pequenos a amarrar as fitas nas barracas, o telefone tocou novamente. Era o advogado, e ao ouvir a voz dele, Maria paralisou. Havia uma novidade. Uma reunião importante seria realizada no dia seguinte, e a presença dela era fundamental. O coração ficou apertado, uma mistura de ansiedade e esperança tomou conta do seu ser. Afinal, poderia ser a chance de se defender diante da ameaça do despejo. Ela se despediu com um breve obrigada e correu para casa, o pensamento a 1000 por hora. Como posso ir a essa reunião? E o que farei com a feira? Perguntava-se, o pânico ameaçando sufocá-la. Era uma oportunidade de lutar, mas ao mesmo tempo, ela não queria deixar a feira nas mãos do acaso. Diante do espelho, Maria respirou fundo e se perguntou: o que você realmente quer, Maria? A resposta era clara: não apenas salvar sua casa, mas construir um lar. Um lar onde seus filhos pudessem crescer, cercados pelo amor da comunidade. Na manhã da feira, o sol brilhava radiante como um sinal de esperança. Olhando para as barracas decoradas com flores e fotos de momentos felizes, Maria tomou uma decisão. Eu vou à reunião, mas não sem antes dar um abraço em cada um que ajudou até aqui. Ela se virou e olhou para os rostos sorridentes ao seu redor. Os vizinhos aplaudiram enquanto ela se dirigia aos seus filhos. Amores, eu preciso ir a uma reunião agora, mas a feira está em boas mãos. Vocês são incríveis. Sorrindo, ela franqueou um beijo em cada um antes de partir, sabendo que a festa estava prestes a acontecer, mesmo sem ela. Enquanto caminhava até o escritório do advogado, a determinação crescia dentro dela. Aquela era uma batalha não só por sua casa, mas por todos que estavam ali, ao lado dela. Um desejo ardente tomou conta de seu coração. Com cada passo, lembrava-se das vozes solidárias, dos rostos pledorosos, das risadas. Maria estava determinada a continuar a luta por sua família e por todos que se uniram a ela. Quando chegou ao escritório, a sala estava cheia. O advogado começou a expor as possibilidades, mas Maria não pôde evitar de sentir que havia algo mais em jogo. Um dos vizinhos que se aproximou com uma expressão preocupada murmurou: há uma coisa que você precisa saber sobre o novo proprietário da sua casa é... Com isso, o coração de Maria disparou. O que mais iria descobrir sobre esta luta que se desenrolava? A sala estava lotada e, apesar do barulho, Maria sentiu que uma onda de silêncio se instalava ao redor dela. O rosto do advogado estava sério enquanto ele ajustava os óculos, e a tensão no ar era quase palpável. O novo proprietário começou ele, mas foi interrompido quando o murmúrio se espalhou entre os presentes, aqueles rostos conhecidos a cercando de preocupações e solidariedade.
Ele é alguém poderoso, com dinâmicas que podem prejudicar todos nós, disse o vizinho, a voz tremendo. A revelação cortou o ar como uma faca. Maria sente o estômago se revirar. Aquela luta, que parecia uma simples defesa de casa, se tornava uma batalha por algo muito maior. O direito de todas as famílias que ali viviam. O advogado continuou. Esse novo proprietário é um investidor imobiliário. Ele tem planos para transformar essa área em um condomínio de luxo e, com isso, muitos de vocês correm risco de despejo. Os rostos ao redor se tornaram sombras de tensões e medos. Maria sentiu que seu peito apertava. As lembranças das risadas da feira invadiram sua mente. O quintal prosperando, as crianças se divertindo, a sensação de comunidade que se formava. Isso não poderia acabar. De que jeito podemos lutar contra isso? Ela perguntou, sua voz carregada de emoção. O advogado respirou fundo, reconhecendo a urgência na voz dela. Precisamos arrecadar provas e testemuniais. A comunidade deve se unir, mostrar que vocês não são apenas um número, mas famílias que vivem e que fazem parte deste lugar há anos. Ele se virou para ela. Você pode ser a líder dessa frente. Os vizinhos vão seguir você. Maria olhou para seus vizinhos. Aqueles rostos que, apesar da preocupação, também emanavam esperança. Em meio à tristeza e à incerteza, sentiu uma faísca de coragem acender dentro de si. Nós podemos fazer isso juntos. Mostrar a eles que somos mais do que apenas casas, somos lares. Eu vou falar. Ninguém mais será ignorado. Suas palavras ecoaram pela sala, e um murmúrio de aprovação correu entre os presentes. Naquele instante, uma determinação iluminou seus olhares. Mas ao mesmo tempo os dilemas a atormentavam. Precisava ir à feira, precisava estar com seus filhos. Tanto a reunião quanto a feira eram essenciais. E o que aconteceria caso não estivesse lá? Como poderiam suportar esta batalha sem ela? Maria, nós faremos a divulgação. Precisamos que todos ajudem. A feira pode ser um começo, uma forma de mostrar à comunidade que estamos unidos, sugeriu uma vizinha. A ideia começou a ganhar forma. Podemos usar a feira como um ponto de encontro, para arrecadar assinaturas, mostrar que estamos juntos. E se trazermos um advogado para falar? Outro vizinho completou. Maria sorriu, o entusiasmo despertando nela como fogo. Olhou pela sala cheia de planos e questões que se amplificavam, mas, acima de tudo, o poder da coletividade estava resplandecendo. Era uma luta que não poderia enfrentar sozinha, e agora tinha certeza, não estava sozinha. A decisão estava tomada. Mas antes que pudesse absorver tudo aquilo, uma sombra passou pela porta. Um homem elegante, de terno escuro, entrou na sala. Seu olhar como uma adaga, medindo cada um dos presentes. Eu sou o novo proprietário e vim falar pessoalmente sobre o que planejo, começou ele, enquanto todos retinham a respiração. Ali estava a última barreira entre Maria e sua luta pela Home. O que ele tinha a dizer poderia mudar tudo novamente. Maria engoliu em seco, prestando atenção nas palavras do homem de terno escuro. A sala, que antes pulsava com esperança, agora parecia uma câmara silenciosa, cada pessoa presa em suas ansiedades. Olhos furtivos se encontraram, um resquício de coragem em meio ao medo. Eu prometo que essa transição será vantajosa para todos, disse ele, com um sorriso confiante, como se tentasse acalmar uma tempestade. Mas seu olhar era frio, como se não sentisse empatia pelo destino daquelas famílias. Os imóveis aqui serão valorizados, e vocês poderão ter casas em um condomínio de luxo, continuou, mas Maria não se deixou levar pelas promessas. Luxo. Essa palavra ressoava de forma oca em sua mente. O que era luxo senão uma casa cheia de risos, uma comunidade unida, crianças brincando no sol? E o que acontece com as nossas histórias, com a nossa vida aqui? Ela conseguiu perguntar, sentindo um nó na garganta. O que vocês chamam de história não é um investimento viável. Precisamos de algo melhor, algo que traga progresso. Ele gesticulava, cheio de segurança, mas Maria podia ver o desprezo em seus olhos. O que ele não entendia era que cada lar ali era mais do que 2 ou 3 quartos. Eram vidas construídas com amor e sacrifício. Ela olhou ao redor. Os vizinhos pareciam atordoados, alguns com as mãos entrelaçadas, outros compartilhando olhares preocupados. Maria sentiu que precisava ser a voz que faltava naquele momento. Nós não estamos apenas aqui para ser um número em suas contas, somos família. Temos raízes profundas e não vamos permitir que você arranque isso de nós. Houve um murmúrio de aprovação, uma onda de ânimo se espalhando pelo espaço. O homem de terno, um pouco mais sério, interrompeu.
A vida é feita de escolhas. Vocês podem decidir lutar por um futuro incerto ou aceitar essa nova proposta que garantirá um futuro próspero. Futuro era uma palavra tão vazia quando pronunciada por ele. Maria não podia sentar e esperar. Precisava mover o mundo. Se aceitarmos, estaremos entregando nossas vidas nas suas mãos, e não podemos permitir isso. Seu coração batia forte, e as palavras saíam quase como um grito. Naquele instante, o advogado se levantou. Precisamos de um plano concreto. Uma maneira de mostrar que essa comunidade não é apenas um negócio, mas sim um lar. Ele se virou para os presentes. Vamos nos unir e ser a voz dessa resistência. O plano começou a se formar. Discussões fervorosas brotaram sobre manifestações na rua, vídeos contando suas histórias, uma petição que os uniria. Maria sentiu uma onda de energia subir dentro dela, uma determinação que a fazia esquecer das dificuldades, dos filhos à espera dela na feira. Porém, em meio ao calor do momento, Maria percebeu que a sombra de um problema se aproximava. E se o novo proprietário decidisse tomar ações drásticas contra eles, algo que pudesse desestabilizar essa união que estava se firmando? E se ele desse o primeiro passo para tentar calar suas vozes? Os rostos de seus vizinhos refletiam a mesma preocupação. A luta estava apenas começando. Temos que nos preparar para qualquer resposta dele, ela falou, tentando estimular ainda mais a chama da união. Vamos trabalhar juntos como família, e nossa voz será ouvida. Mas, no fundo, Maria sabia que a grande batalha estava por vir. E a sombra daquele homem ainda pairava sobre eles, pronta para agir. Com o coração acelerado, ela se perguntou, eles teriam força suficiente para enfrentar o que estava por vir? E o que verdadeiramente estava em jogo, o que poderiam perder e o que poderiam ganhar nesse embate? Enquanto a tensão aumentava, uma sensação de urgência a invadiu. O futuro da comunidade dependia de cada passo que dariam a partir de agora. Maria acordou numa manhã ensolarada, mas a luz que entrava pela janela parecia opaca, refletindo apenas uma fração da ansiedade que a consumia. Os pensamentos sobre a reunião da noite anterior não saíam da sua cabeça. O sorriso do homem de terno escuro ainda a incomodava. Aquela promessa vazia de progresso parecia uma armadilha, e ela não sabia como escapar dela. Foi quando ouviu os risos das crianças brincando na rua, uma melodia suave que contrastava com sua preocupação. Seus filhos estavam lá, correndo e soltando gritos de felicidade, e isso bastou para trazer um pouco de calma ao seu coração angustiado. Um sopro de esperança surgiu. Eles eram o motivo de sua luta, e estavam lá, vivendo a vida que aquele homem queria arrancar deles. Maria tomou coragem e decidiu que precisava agir. A primeira ação seria reunir seu grupo de vizinhos novamente. Com um ar de determinação, ela começou a ligar para cada um, convites feitos com a doçura e a urgência de uma mãe se preocupando com os filhos. Cada telefonema era marcado por vozes nervosas, mas também havia uma fagulha de determinação. Ao encontrá-los, ela percebeu que a tensão que havia sentido antes agora se transformava em união. Carmen, uma mulher de cabelos grisalhos e mãos calejadas, ergueu a voz. Não podemos deixar que tirem isso da gente. O que vamos contar para nossos filhos? Essa pergunta ecoou na mente de cada um. E com ela, mais vizinhos se manifestaram, compartilhando suas histórias de vida, como cada pedacinho de parede e cada canto daquela comunidade guardava um pedaço de suas memórias. Foi então que o advogado, Roberto, subiu novamente ao centro da roda. Precisamos documentar tudo. Vamos reunir provas de que essa terra é nossa por direito. Nossa comunidade não é um projeto de construção, é uma história de laços e amor. Ele falou com fervor, fazendo as vozes se erguerem em meio a aplausos. Maria viu determinação nos rostos de seus vizinhos. Seus olhares, que uma vez estavam perdidos, agora brilhavam com uma nova esperança. E enquanto pequenas discussões surgiam, ela começou a notar que cada um deles tinha algo valioso a contribuir. Teresa, a dona da padaria, ofereceu descontos em pães e bolos para as reuniões. João, o jovem mecânico, se comprometeu a ajudar criando panfletos que contassem sua história. Cada gesto, por menor que fosse, era um tijolo a mais na construção da resistência. Mas a sombra do homem de terno ainda pairava sobre eles. Uma nuvem negra que, por mais que tentassem ignorar, não ia embora. A incerteza se tornava palpável, e Maria sentiu um aperto no peito ao lembrar-se da possibilidade de represálias. E se ele tentasse intimidá-los? E se ele realmente viesse com cidadãos armados para desmantelar a união que estavam formando? Enquanto essas perguntas a oprimiam, ela se lembrou da força que seu avô sempre dizia estar presente dentro dela. Uma chama que nunca se apagava e que a fazia lutar pelos seus. Com essa lembrança, Maria decidiu que, independentemente do que estivesse por vir,
ela não ficaria parada. A reunião se encerrou com um acordo de trabalho conjunto. Mas antes de saírem, Maria fez uma última pergunta que ressoou: vocês estão prontos para lutar? E, ecoando sua determinação, as vozes se uniram, uma sinfonia de resistência e coragem. Só que, no fundo, a ansiedade a mantinha alerta. O que eles iam enfrentar a partir de agora? A verdade era que uma nova fase de sua luta estava prestes a começar, e a cada passo, a sombra do homem de terno escuro parecia seguir mais de perto. Maria não conseguia dormir aquela noite. A reunião a tinha deixado inquieta, mas a ansiedade não era apenas pelo futuro incerto. A luta pela comunidade havia despertado algo dentro dela que estava adormecido por tempo demais. As vozes de seus vizinhos, cheias de esperança e união, ecoavam em sua mente como um mantra. Mas a figura do homem de terno escuro ainda fazia seu sangue gelar. Ao amanhecer, decidiu que precisava se preparar para o que estaria por vir. Sabia que o homem não desistiria tão fácil e que ele era capaz de tudo para conseguir o que queria. Maria levantou-se e olhou pela janela. As crianças ainda brincavam na calçada. O sorriso deles parecia ser um reflexo da sua determinação. Eles estavam ali, inocentes e felizes, e essa visão fortaleceu seu compromisso com a causa. Nos dias que se seguiram, Maria começou a se debruçar sobre a organização do movimento. Reuniu os vizinhos em torno de uma mesa na garagem de Teresa, a padaria se transformando em um quartel-general improvisado. Planejaram cada detalhe. Como poderiam mostrar ao mundo que aquela terra não pertencia a um mero projeto de construção, mas a uma comunidade vibrante e cheia de histórias? Carmen, com sua experiência de vida, sugeriu que fizessem uma feirinha aos sábados, onde pudessem vender produtos caseiros, e usar o dinheiro para financiar suas ações. Maria adorou a ideia e pediu para que todos trouxessem suas receitas favoritas. Em pouco tempo, a garagem estava cheia de risos e promessas. A cada dia, mais e mais vizinhos se juntavam à causa, e a energia do grupo era contagiante. Mas o homem de terno não estava parado. Ele começou a circular pela comunidade, observando, se infiltrando nas conversas. Maria soube que eles precisavam de uma estratégia melhor. Não bastava apenas vender pães e bolos. Eles precisavam de visibilidade, de apoio fora do bairro. Portanto, a ideia de criar um abaixo-assinado veio à tona. Um movimento que pudesse ecoar pela cidade, uma voz mais alta que a do homem que ameaça tudo. Com a ajuda de João, o jovem mecânico, eles projetaram cartazes. O visual era ousado, as palavras fortes: nossos direitos, nossa terra. Maria sentiu um frio na barriga ao pensar em como aquilo iria mobilizar a população. Ao mesmo tempo, compreendeu que estariam chamando a atenção de um poder muito maior. Como reagiria o homem de terno ao ver seu plano ganhando força? Havia uma mistura de emoção e medo. Olhando para os rostos de seus vizinhos, Maria percebeu que eles estavam prontos. Cada um deles continha uma força inabalável e uma história de luta que merecia ser contada. Estamos prontos para lutar, ela repetia em sua mente, como mantra. Mas ao voltar para casa, a preocupação a abraçou como uma sombra. Ao checar seu celular, viu uma mensagem não lida. Era de Roberto, o advogado. Precisamos conversar. Descobri algo que pode mudar tudo. A inquietação tomou conta dela. O que ele teria descoberto? Poderia ser a chave que eles precisavam, ou algo que os colocasse ainda mais em perigo. Maria manteve a respiração pesada enquanto decidia se devia encontrar Roberto. Nas ruas, a vida continuava normal, mas dentro dela, uma tempestade de emoções se formava. A luta estava apenas começando, e a cada passo, a escuridão do desconhecido se aproximava. O coração de Maria disparou enquanto ela caminhava pelas ruas em direção ao escritório de Roberto. A mensagem dele pesava em sua mente como um fardo, e cada passo parecia mais difícil que o anterior. Se é algo grave, é melhor que eu me prepare, ela pensou. Mas a esperança de poder descobrir uma nova maneira de lutar contra o homem de terno escuro a impulsionava. O escritório do advogado não era grande, mas estava cheio de livros e documentos que pareciam contar histórias de batalhas passadas. Ao entrar, Maria viu Roberto debruçado sobre uma pilha de papéis. Assim que ele percebeu sua presença, levantou a cabeça e, mesmo sem dizer uma palavra, Maria podia sentir a gravidade do momento. Maria, sente-se, ele disse, gesticulando para a cadeira à sua frente. Ela se sentou, ansiosa. Descobri algo sobre o homem que está tentando tomar a nossa terra. A voz de Roberto era grave, e a expressão em seu rosto mostrava que ele não estava brincando. Ele não está agindo sozinho. Há interesses muito maiores por trás desse projeto. Fui acessar alguns registros e percebi que a empresa dele não é nova na cidade.
Eles têm um histórico de comprar terrenos apenas para desvalorizar o local e depois vender a preços exorbitantes. E isso não é apenas sobre o nosso bairro. Ele está em conluio com políticos corruptos, buscando lucrar em cima da nossa história, Roberto explicou, a cada palavra aumentando a indignação dentro de Maria. Choque a fez levar a mão à boca. Era mais do que ela imaginava, mas também era prova do que estavam enfrentando. E como podemos parar isso? Como podemos lutar contra alguém que está respaldado por todo esse poder? Sua voz tremia, misturando medo e determinação. Roberto encostou a cadeira para trás, refletindo por um momento. Precisamos expor isso, Maria. Se conseguirmos juntar as evidências e contar a verdade, podemos fazer com que a opinião pública se vire contra eles. Precisamos de aliados que estejam dispostos a fazer barulho. Uma chama acendeu dentro de Maria. A ideia de lutar com a verdade como arma era poderosa. A raiva contra o sistema que havia silenciado tantas vozes a levou ao momento de clareza. Podemos organizar uma reunião comunitária. Levar as pessoas até aqui, discutir o que sabemos e como agir. Se todos souberem que estamos lutando contra um inimigo tão grande, talvez consigamos apoio. Roberto sorriu, encorajado pela determinação dela. Exatamente. É hora do nosso bairro se unir. Juntos, somos mais fortes. Você é a voz que pode inspirar todos a se levantarem. Ao sair do escritório, uma nova energia pulsava em Maria. Ela olhava para os rostos conhecidos, aqueles que fazia poucos dias pareciam tão distantes, e se viu cercada por uma nova realidade. Aquela comunidade era forte, e, com a verdade ao seu lado, poderiam transformar a situação. Mas, ao mesmo tempo, a sombra do homem de terno ainda pairava. Se eles reagissem, o homem também faria. Maria percebeu que a luta apenas começava e que cada um de seus passos a levaria a um confronto maior. O que aconteceria quando o homem percebesse que não estavam bem quietos, como ele pensava? E, enquanto caminhava de volta para casa, os risos das crianças brincando na rua eram um lembrete constante do que estavam tentando proteger. Maria sentia como se cada batida de seu coração estivesse sussurrando: esse é apenas o começo. A luta se intensificaria, mas, por fim, haviam se tornado uma força a ser reconhecida. A cada encontro que se aproximava, a tensão aumentava. O que o homem faria agora? E quem mais se uniria a eles em sua causa? O peso da incerteza pairava sobre Maria como uma tempestade prestes a desabar. Mas, acima de tudo, ela estava pronta para enfrentar o que viesse. O sol brilhava forte quando Maria acordou naquela manhã, a luz invadindo o quarto como um sinal de renascimento. Depois de noites intermináveis de incertezas, a determinação agora pulsava em seu coração. Era o dia da reunião comunitária, e ela queria que todos sentissem a força que a união poderia proporcionar. Com o aroma do café fresco a preencher o ar, ela começou a se preparar. As crianças estavam animadas, ajudando a mãe a arrumar tudo para receber os vizinhos. Sorrisos iluminavam seus rostos, e Maria sabia que, se eles mantivessem a fé uns nos outros, poderiam enfrentar até o mais implacável inimigo. Quando os vizinhos começaram a chegar, o quintal imediatamente se encheu de vozes e risadas. Cada um trazia suas histórias, suas preocupações e suas esperanças. Maria olhou ao seu redor e quase não conseguiu conter as lágrimas. Estava rodeada por mudas de vida, por famílias que lutariam juntas por seus lares. E, em momentos de silêncio, ela sentiu que todos antecipavam o que a reunião poderia significar. Pessoal, precisamos da verdade, começou Maria, sua voz firme, percorrendo as fileiras de rostos determinados. O homem de terno que quer nos afastar daqui não é apenas um investidor. Ele e seus parceiros têm um plano que envolve a destruição do que temos de mais precioso, nossas histórias e nossas vidas. Ao falar, as expressões de preocupação se transformaram em determinação. Roberto havia preparado tudo. Ele se levantou e compartilhou os detalhes sobre as evidências que coletaram, os laços de corrupção que se entrelaçavam entre o investidor e os políticos. As palavras de Roberto ecoavam como um chamado à ação. Precisamos de um plano. Vamos expor essas informações, mas precisamos da coragem de todos vocês. Uma onda de vozes se ergueu, e Maria viu rostos acesos de indignação. Começaram a surgir ideias, panfletos, conversas com a imprensa local e, claro, a grande feira que seria não apenas uma celebração, mas uma demonstração de força. Juntos, decidiriam o que fazer com aqueles desavergonhados que tentavam desmantelar seu lar. Os dias seguintes foram um turbilhão de energia e trabalho. As crianças ajudavam a criar cartazes coloridos, enquanto os adultos organizavam possíveis eventos e tentavam conscientizar mais pessoas sobre a situação. A cada momento, o sentido de comunidade se solidificava. Mas,
à medida que a luta se intensificava, o homem de terno escuro não permaneceu estático. Ele começou a criar obstáculos, tentando desacreditar Maria e associar seu nome a boatos. Sua forma de atuar tornou-se mais agressiva. Maria recebeu ameaças, mas não se deixaria abalar. O que mais precisava para se fortalecer era a incerteza. Aquilo era um sinal de que estavam sendo ouvidos. Finalmente, chegou o dia da grande feira. O quintal estava repleto de barracas coloridas, cheias de produtos caseiros e a energia de tantos juntos pela mesma causa. Uma faixa enorme pendia do telhado. Ninguém vai nos tirar da nossa casa. Os sorrisos e risadas preenchiam o ar como uma sinfonia perfeita. Maria olhou para seus filhos, radiantes, e sentiu o coração aquecer. As crianças haviam começado a olhar a vida com novos olhos, percebendo que lutar por um futuro melhor era um valor que se cultivava. Enquanto as horas passavam, as pessoas de fora começaram a chegar, atraídas pelo aroma dos pães e pela acolhida calorosa de quem estava lutando por seus direitos. Naquele instante, Maria se sentiu forte, conectada à sua comunidade e à sua história. Ela subiu em uma pequena caixa para falar. Estamos aqui hoje não apenas para vender, mas para mostrar que cada um de nós tem um lar e uma história que deve ser respeitada. Estamos unidos. E as palmas ecoaram como um clarim de vitória. O homem de terno não podia mais ignorar. Ele sentiu sua visão de lucro ameaçada. As fotografias e os testemunhos, em breve, alcançariam a mídia, e a verdade sobre suas intenções estaria exposta. As conversas que havia prometido ao investidor agora se tornavam uma realidade palpável. As semanas seguintes foram repletas de luta, mas também de pequenas conquistas. O apoio da comunidade cresceu, novos aliados se juntaram à causa e a cidade começou a ouvir o clamor da resistência. As vozes de Maria e dos vizinhos não eram mais uma sombra perdida, eram um eco de luta e esperança. E então, finalmente, após meses de resistência e união, chegou o dia do confronto final. No tribunal, o investidor sentava-se com seu terno escuro, enquanto Maria e os vizinhos se aglomeravam do lado oposto. Cada testemunho repleto de emoção fez o peso das histórias individuais ser sentido por todos. O silêncio no tribunal se rompeu. Maria olhou para o juiz e, de coração aberto, começou a falar sobre as vidas que aquele terreno abrigava, sobre as memórias que faziam parte de algo maior. O homem de terno, por um momento, parecia pequeno diante da força da comunidade unida. Maria percebeu que, independentemente do resultado, eles já haviam vencido. A decisão veio e, com um estrondo, o tribunal reconheceu que a comunidade tinha mais valor do que qualquer empreendimento. As lágrimas de alegria se misturaram a abraços apertados. Era um triunfo do amor, da união e da luta. Enquanto os vizinhos se abraçavam, Maria olhou para o céu e sentiu que aquelas estrelas brilhavam ainda mais intensamente. Sua luta não era apenas por um lar, mas pela dignidade, pela história que eles construíam a cada dia. A certeza de que nada, nem mesmo um homem de terno escuro, poderia derrubar o que construíram juntos era tudo o que precisava. Neste momento de celebração e superação, Maria soube que a verdadeira riqueza estava ali, na união e na força coletiva. E você, que acompanhou essa história até o fim, não pode esquecer. Inscreva-se imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a levar a luta de histórias inspiradoras mais longe. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. Queremos saber como essa jornada impactou você, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Mostre que você faz parte dessa comunidade que luta por seus sonhos.